Não entendi. A Débora Lavigne foi removida da reunião. Vamos ver se eu entro aí. Enfim. Esqueci o que eu tava falando. Apareceu um negócio aqui que a Débora... Alguém mandou mensagem pra Débora Lavigne no WhatsApp aí pra ver se ela consegue entrar de novo. Não sei porque que pareceu que eu removi ela, mas... Sei lá. Vocês estão me ouvindo ainda? Beleza. Então, aí tem os nomes das palavras e tal, e a função das palavras, que é o que a gente vai ver, né? Então, a gente tem os termos essenciais da oração, os termos acessórios e os termos integrantes, né? E a gente vai ver, sujeito, predicado, é sempre a função dos termos, né? Adjunta de nominal, adjunta de verbial, vocativo, agente da passiva, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, só para entender o que esses termos são numa frase. É um conteúdo básico, assim, é importante que a gente saiba, mas sem ficar nessa de decoreba e tal, mas para a gente entender um pouquinho essas classificações aí, como é que elas funcionam, beleza? Então, Black Mirror, com certeza, Lucas. Black Mirror é um dos maiores repertórios, né? Existe até esse termo, né? Criado, não sei se foi para youtubers ou professores, né? Que é a da redação pop, né? Que é usar, igual você falou dos Vingadores aí, né? Tem uma famosa aí que começou com Homem-Aranha e tal, que é usar a cultura pop, no geral, para escrever. Então, o Black Mirror, com certeza, é um tema amplo, né? Que se trata nessa distopia e que dá para dialogar com uma série de temas. Super recomendo essa série, inclusive sempre falo. A gente teria assistido em aula se a gente tivesse no ensino presencial, com certeza. É uma série super necessária para a gente entender várias coisas da contemporaneidade. Galera, fechando, alguma dúvida para a gente entrar na Matrix ou sair da Matrix? Sobre essas questões, sobre o trabalho, tá de boa? Sobre os conteúdos que a gente viu até agora, tá tranquilo? Alguém tem alguma questão a levantar? Uma coisa que eu queria pedir para vocês também, galera, não só os líderes de turma, né, os monitores, mas principalmente para chamar os colegas, cara, para participar das lives, para as atividades, porque eu tenho visto que muita gente está caindo, assim, aos poucos, né? A gente estava com 50 pessoas nas lives, depois foi 40, 30, 25, não sei se porque essa semana está sendo de manhã, sei lá, se a galera não conseguiu ver o filme, mas não vamos deixar cair, não. Então vamos, né? O que eu falava sempre ano passado, assim, eu não quero que um ou dois ou três tirem nota boa, né? Os que já estão acostumados, eu quero que todo mundo vá bem. Inclusive aquele que, né? Eu tive aluno aí que pegou recuperação final, pegou várias recuperações, tirou notas ruins durante o ano comigo e tiraram notas maravilhosas aí no Enem, por exemplo, né? E meu pensamento é esse, que não tem dessa de deixar ninguém para trás, né? Então vamos ajudar aí no estímulo para os nossos colegas participarem das atividades aí, né? Isso é um negócio que, infelizmente, pela internet, às vezes fica meio difícil. Para a galera da monitoria, a última coisa que eu tinha esquecido de falar, a prova vai ser semana que vem e ainda dá tempo de escrever. Principalmente na turma de informática, galera. Eu acho que só tem uma pessoa, não sei, e a minha ideia era ter 2 monitores de cada turma. Então, caso alguém aí da informática, ou souber de alguém da informática que se interesse, era legal a gente ter pelo menos uma pessoa, né? Dentro dos nossos 6 monitores de redação aí, que a gente vai ter bastante trabalho até o final do ano. Ok? Vamos começar a falar do filme um pouco, galera. Eu vou dar uma introduçãozinha geral e depois eu vou passar para vocês, que eu quero principalmente ouvir. Eu queria muito... não sei se o Matheus está por aí, cara. Matheus, está por aí? Se tiver aí, abre o microfone aí, dá uma palavrinha com a gente. Eu queria muito ter a oportunidade que muitos de vocês tiveram, deve que não todos, mas a maioria, de assistir o filme Matrix pela primeira vez, e principalmente sabendo que a maioria de vocês não tinha nem nascido, né? Quando
quando esse filme foi lançado, né? Foi desse final da década de 90 para os anos 2000, que foi um super boom, assim, né? Na indústria cinematográfica, né? Nas questões dos efeitos especiais, do fundo filosófico. Então, eu queria muito saber essas impressões de vocês a respeito do filme, né? Como é que foi essa impressão de leitura? Para senão eu vou começar a cair muito nas análises aí. Uma coisa que eu quero falar um pouco é de algumas questões mais técnicas aí a respeito do filme, fotografia, até as cores do Matrix são muito, muito legais, assim. E é legal a gente ver depois de um tempo, né? Igual eu revi depois de várias vezes que eu já tinha visto, que você repara, é muito detalhe. Não sei se vocês viram aqueles vídeos complementares que eu mandei fazendo umas análises também, mas é muito detalhe, é muita easter egg, e é muito legal de ir sacando essas coisas, né? E a atuação, a direção, é um filme absolutamente espetacular. Para mim foi uma super oportunidade de revê-lo, né? Pena que não foi fisicamente aí junto com vocês, mas com certeza é um filme que também dá para a gente pensar várias coisas sobre a nossa relação com a contemporaneidade, né? Com o mundo aí de forma geral. Isso virou até um jargão, né? Quando a pessoa fala assim, mas você tem que sair da Matrix, né? É um termo que já está cristalizado aí, né? Quer dizer, a gente tentar sair do marasmo ali, do mais do mesmo, e da alienação, né? E a gente pode falar um pouco disso. Eu vou pedir para o Matheus falar primeiro, depois tentar ouvir vocês um pouco, e eu vou falando na medida que vocês forem falando, que eu já falei muito. Matheus, quer abrir o microfone, abrir a câmera, dar uma palavrinha com os meninos, dar um depoimento aí sobre sua experiência com o filme? Você falou que já viu várias vezes também, né? E que você curte muito. Vamos abrir essa ponte aí, caso você estiver podendo aí. Pô, ele acabou de responder que estou. Deixa eu ver. Mas parece que saiu mesmo. Vamos ver se, se ele volta, então. E a Débora lá vindo? Alguém conseguiu falar com ela não no WhatsApp? Pra ver o que aconteceu? Só fala pra ela tentar entrar de novo, que eu tô preocupado. O Lucas Joaquim aí falou assim, ó. Eu notei que os efeitos foram revolucionários. O celular tinha... então tá bom. Eu notei que os efeitos foram revolucionários na cena do slow motion. Então, isso já é uma das coisas, né? Esse negócio daquelas paradas, né? Que faz assim, aí a câmera roda e tal. Cara, isso é uma técnica que já existia, mas que ninguém conhecia direito, ninguém levava muito a sério. Mas eles vão meio que tirando, como se fossem várias fotos, assim, e aí a partir da foto eles fazem esse efeito especial, que na época foi super revolucionário. E com certeza você já viu esse filme de herói aí, cara, que né, todo mundo gosta, direto tem esse tipo de efeito especial, e isso foi uma loucura para a época aí, né? Ele falou que filmes recentes usaram, né? O X-Men First Class. Muito bem. E entre várias outras coisas, né? Eles misturaram muito o CGI, né? Tecnologia computacional com maquiagens, com efeitos especiais físicos, né? Tanto que ganhou. Dos 4 Oscars que ganhou, né? Um deles foi de efeitos visuais, né? E foi um filme relativamente barato, né? Se não me engano, eles gastaram, sei lá, 60, 70 milhões de dólares, e só de bilheteria eles arrecadaram, sei lá, 500 milhões. Né? E se você for colocar mais sequências, foi um absurdo, muito mais do que o primeiro, mais aí o Oscar e etc. Né? As continuações são legais, mas esse primeiro não tem comparação. E isso está sendo produzido, era para ser lançado no próximo ano, não sei como é que vai ser agora, o Matrix 4, olha que loucura, né? 20 anos depois, inclusive com a Trinity, né? E o Neo como protagonistas novamente, né? Então tenho certeza que vai ser uma experiência bacana. Então, com certeza, uma coisa que chama atenção realmente é a parte dos efeitos especiais, né? Das balas, né? Do bullet time, né? Que as balas vão devagar, que é como se você
aquela câmera lenta chama bullet time justamente por isso, né? Era como se ele estivesse no tempo da bala, e aí tudo fica muito mais lento, porque a bala é super rápida, né? E, e aí você conseguia entender aí as sacadas, né? Que é muito legal, que eu acho que funciona muito bem do Matrix, é justamente que ele é um filme com uma profundidade filosófica maravilhosa, ao mesmo tempo. Ele é um filme de ação muito legal, né? É um filme de ação fora da curva, né? Inclusive, a gente pode falar um pouquinho sobre a jornada do herói. E é um filme visualmente muito inovador, tanto em efeitos especiais, mas aquela estética do cyberpunk, né? Que dá todo aquele tom de distopia, né? As roupas de cor, né? De pretas, e o negro, verde e o azul, assim, são cores predominantes, né? Tanto no mundo real, que seria aquele mundo caótico subterrâneo, onde eles se refugiam das máquinas, quanto no mundo da Matrix, né? Então é um filme com uma identidade visual, isso é uma coisa legal quando a gente começa a perceber cinema com um olhar com um pouco mais de acuidade no olhar, que é justamente pensar um pouco na fotografia, né, nas câmeras, nas cores, no roteiro, na própria atuação, né, a atuação do Keanu Reeves parece que foi feito para esse papel, né? Todos os atores são muito bem encaixados, né, em seus respectivos personagens. Isso é uma coisa bastante interessante e o roteiro é sensacional, né? O jeito que ele vai te levando, te explicando a história, mas sem ficar tão óbvio, né? Os agentes, né, que tem aquela artificialidade meio de robô, mas meio humano, né? Mas inexpressivo ao mesmo tempo, né? Uma inexpressividade muito expressiva, né? E que também é um outro ponto muito bacana a ser ressaltado. Falei que ia falar pouco, já estou falando muito. O Matheus não voltou, não? Ô, Matheus. A Joyce falou que eles tiveram que treinar Kung Fu por 4 meses todo dia. Cara, todo mundo machucou. Assim, a atriz machucou, o Ken Reeves teve que fazer cirurgia, ficou fazendo treino com os negócios no pescoço, não sei o quê. Isso também foi outra revolução. O cara era uma lenda lá do Japão, lá que treinou as coreografias de luta pro filme. Eles gastaram, foi um super investimento, né, para colocar ele junto e deu super certo. Né? O uso do dublês, né, várias costelas, braços, pernas, etc., quebrados. E os atores principais também tiveram várias lesões, treinaram, né, 4 meses de forma intensiva, mas também tiveram que ler Platão, tiveram que ler Baudrillard, né? Eu vou entrar um pouquinho nessa seara filosófica para a gente também dialogar um pouco sobre essas questões. Ô, Matheus, caiu aí, voltou? Fala comigo aí, meu irmão. Então vou dar um pause aí no que eu estava falando, mas realmente, Joyce, essa questão aí da luta foi muito bacana, do preparo. Então, houve um preparo de direção e de físico muito forte, mas ao mesmo tempo uma força visual muito forte, tanto por parte da direção, quanto por parte da fotografia, quanto por parte da cor, quanto por parte, né, dos efeitos especiais de computação gráfica e físicos, vamos falar assim, entre várias outras coisas que a gente pode destacar, né? Ô, Matheus, a gente estava conversando aqui, né, que eu queria muito ter esse retorno deles em relação a como é que foi. Eu queria ter a oportunidade de assistir esse filme pela primeira vez, né? Eu nasci em 89, então na época que lançou aí, em 99, eu tinha de 10 para 11 anos, né? Então eu estava entrando na pré-adolescência praticamente, né? E lembro de assistir e tal, e as continuações, e é um filme que sempre volta na minha vida, né? Voltou no final da adolescência, voltou na faculdade, voltou na vida profissional. E eu queria saber um pouco da sua experiência aí, depois para a gente voltar para os alunos. Como é que foi na época, como é que é hoje, o que esse filme representa para você aí, como é que
você pode falar com a gente aí. E agradecer, né, cara, você ter vindo aí, que massa, vamos fazer mais isso aí. Sempre muito bem-vindo. Bom, gente, primeiramente me diz, eu tive que sair correndo por causa de uma encomenda, né, que eu acho que ninguém gosta. Quem vai? É só para ver, não pode comer, não. Bom, tá cortando um pouco o áudio. Em 99, eu estava com 20 anos. Oi? Tava cortando um pouco o seu áudio aí, agora acho que estabilizou. Eu vou te avisando aí, caso cortar de novo. Vai me avisando aí, porque a internet aqui está muito ruim. É que eu estou no interior também. Foi no dia 23 de maio de 1999 que eu fui ver a estreia, né, em Belo Horizonte, no cinema, no Shopping Del Rey, que eu me lembro perfeitamente, 23 de maio de 1999. Era revolução, o filme era revolução. E, vocês estão me escutando direitinho? Estamos sim, agora tá de boa. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu estava com a minha primeira namorada. Mas aquilo tomou uma revolução. E foi uma revolução na minha vida também, Igor. Porque eu comecei a enxergar as coisas de maneira diferente. Porque nessa época eu fazia sistema de informação. E eu fiquei 3 anos fazendo sistema de informação, gente. Era programador e tudo mais. Uma loucura. E aquilo ali para mim, eu falei assim, nossa, eu quero programar igual Matrix. E aí eu percebi que a Matrix, que é matriz, né, vem da palavra matriz, que aqui era simplesmente um computador onde havia interação das pessoas. E eu jogo isso hoje para as nossas redes sociais, o Facebook e tudo mais, onde a gente aparenta somente as coisas boas, só a felicidade, só joga felicidade, coisa boa, coisa maravilhosa, que nós somos os melhores, os outros são os melhores também, mas acontece que a gente volta para dentro, quando se toma a pílula e o Neo vai para dentro, né, da realidade, né, e começa a enxergar, eu coloco isso como nós, no nosso cotidiano. Nós estamos enxergando, nós tomamos a pílula, voltamos ao momento. A gente entra na matriz, a gente é feliz, tem tudo que quer, a gente é top, o outro é perfeito, e é isso. A gente quer demonstrar isso. Então eu vejo essa similaridade. E com tudo isso, a matriz ela Matrix veio revolucionando diversos meios. Por exemplo, luta, Kung Fu, Tai Chi Chuan, e tudo. Ele foi aprendendo, o Neo foi aprendendo de uma forma muito rápida e tal. Por quê? O nosso momento, naquela época, ele estava de desenvolvimento muito rápido. Por quê? Porque a internet tinha chegado no Brasil, realmente, pela Embratel. A Embratel foi a primeira, porque primeiro foi o governo, depois veio a Embratel. A Embratel colocou o primeiro ponto de acesso à internet em 1993. Então, 3 anos de internet no Brasil. Já é um filme desse. De época, na época, queria ter aquela capa do Neo. Todo mundo queria ter o óculos da Trinity. Cortou um pouco o áudio aí. Muito mesmo. O meu parou tudo agora. Parou tudo. O Matheus, tenta entrar e sair aí para ver se destrava, que eu acho que travou aí o seu. Ô Igor, fala para ele desligar a câmera, que às vezes melhora o áudio, porque a câmera puxa muito. É verdade. Ô, Matheus, às vezes
Ah, ouviu? E às vezes deixar só no áudio, melhora. Fala alguma coisa aí, vamos ver aqui. O meu travou total o seu áudio. Eu escutei. Já estão me ouvindo? Vocês estão me Melhorou ouvindo? bastante. Melhorou? Então, Melhorou onde que eu muito. parei que vocês ouviram a última? Aonde que parou aí, galera, pra vocês aí? Eu tava falando isso mesmo, do negócio da Embratel, e aí depois falou que todo mundo queria ter o óculos da Trinity e tal. Foi por ali. Isso, aí todo mundo queria ter o óculos da Trinity, a capa do Neo, o óculos do Neo, o óculos do Morfeu, que só prendia no nariz. Então, criou-se tendências. A tendência do preto, a tendência da revolução informática, a tendência da revolução dos computadores, da tecnologia. E era justamente esse o ponto. A internet ela veio com um modelo, um modo de ruptura muito forte. Hoje, por exemplo, naquela época, 1999, eu havia adquirido o meu primeiro celular, um celular de tecnologia TDMA, que ele não tinha chip, ele não era GSM, era um Nokia, e que ele era uma tela monocromática, e que o principal jogo, que era uma delícia de jogar, era o da cobrinha que ia rodeando no celular. É um Nokia, que o meu primeiro celular foi um Nokia 5120. Se vocês buscarem na internet aí, o que é um Nokia 5120, eu também era viciadaço. Vocês vão ver como é que era. E era fantástico, gente. Eu lembro que eu comprei meu primeiro celular no Carrefour, dividido de 10 vezes. Era impressionante, né? Em 1999. Então, isso veio para poder revolucionar tudo. E hoje em dia, a internet só tinha 3 anos, naquele tempo, né, que lançou o filme, 3 anos que tinha sido colocada no Brasil, efetivamente colocada no Brasil de forma comercial, porque a área militar já tinha. E aí você tem uma revolução. Depois da internet, você sai de casa hoje sem celular? Você não sai. Criou-se uma necessidade. Quando você sai sem celular, você fica palpando assim, você pega aqui, pega no bolso, pega no outro, assim, estou sem celular. A mesma coisa sair de casa sem roupa, sair sem carteira. É a mesma coisa. Você sente muito. Nós estamos conversando aqui dessa forma, foi a possibilidade criada lá em 1996 que chegou no Brasil. Então, se você for falar a realidade, nós temos 24 anos. Gira muito em torno do telefone. Realidade, vamos pensar assim, realidade virtual. Exatamente, um portal. É um ritual. Você entra no Instagram, você é de um jeito, tem um perfil. Porque o Instagram é de um perfil. Você entra no Facebook, você tem um outro tipo de perfil. Você entra no LinkedIn, você tem outro tipo de perfil. Então são esses portais, são mundos realmente que esse filme nos trouxe. Trouxe uma revolução na forma de pensar. E muita gente entrou em parafuso por causa desse filme. Várias cenas do filme se remetem ao aprendizado ligeiro, rápido. Várias partes. São várias matrizes, Lucas, exatamente. Então, aí você tem o primeiro filme, que é uma trilogia. O primeiro filme ele veio com uma Matrix, para poder explicar o que é a matriz. O que é a Matrix? Depois veio, eu não sei a sequência, mas vem o Reloaded. E, aliás, peraí. É o Revolutions, que é a revolução da matriz, e o Reloaded. Então, quer dizer que é o recarregar. É o recarregamento da matriz. Ou seja, fez alterações na matriz e recarregou novamente. Como acontece nos nossos sistemas. A gente se atualiza, nós mesmos, né? Nós nos atualizamos e recarregamos para o restante da nossa vida. É como uma parada para as férias. É um recarregamento ali, é uma reformulação, um recarregamento para poder voltar a respirar de forma adequada, né? Então eu entendo que a Matriz, esse filme, ele foi de ano em ano, né, o lançamento, como foi Senhor dos Anéis, que também é um filme fantástico. Depois podia até ver isso, né, Igor? A gente tá até comentando aí sobre uma extensão falando sobre essa relação, né, dos filmes. O que um filme te ensina? Te ensina muita coisa. Você tem filmes da minha época também, que chama Curtindo a Vida Doidado, que ela tem muito a ver com escola,
né? A escola do modelo antigo. Eu não sei nem se vocês conhecem esses filmes, né? Te Pego Lá Fora. A Lagoa Azul não comento não, porque não ensina nada para mim. Desculpa. Mas tem muita coisa que, se você olhar para a Matrix, é uma revolução, realmente uma revolução em termos de comércio, de negócios, em termos de postura, em termos de tecnologia, em termos de visão de mundo, de mundos, né? Porque são portais. Então, esse é todo o pensamento que eu tenho a respeito do filme Matrix. Tem muita coisa que eu poderia falar com vocês, mas há 20 anos atrás, né? 21 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha esse lançamento de um filme que foi revolucionário e se tornou um clássico. Eu confesso para vocês que eu assisti esse filme umas 30 vezes. Eu sei cada cena o que vai acontecer. Nós queremos, nas redes sociais, dentro da Matrix, ser os poderosos, ser o Neo. Então, o Neo, ele é o quê? Ele foge de bala, ele consegue brigar, lutar, ele é o todo-poderoso. Você é o todo-poderoso da rede social, da sua rede social. E você quer mostrar isso para todo mundo, não é? Obrigado pela colocação aí, Igor. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito bacana aí, o Matheus. Enquanto você estava falando aí, eu escrevi uma pequena frase aqui, só para o pessoal ter como exemplo como é que essa ideia, por exemplo, poderia ser usada na redação. Dá uma olhada no chat aí. Eu coloquei. Vou abrir minha câmera aí. Vocês me falam aí se tá aparecendo para vocês aí. Só para a gente não ficar muito na escuridão. Mas, ô, Matheus, muito obrigado aí, cara. E se quiser falar aí, só dá uma palavrinha aí, fazer o outro comentário para você pensar alguma coisa aí. Tá aberto, beleza? E, pô, que massa, cara. Que depoimento. E para mim também foi muito assim, paradigmático. Tanto do ponto de vista do próprio cinema, quanto, assim, achei legal você ter falado do Senhor dos Anéis, que foi um outro filme nesse sentido, né? Uma grande revolução estética, né? Uma grande revolução que o cinema nos trouxe, né? E aí eu escrevi agora correndo aí um exemplo, não sei se está com algum erro, mas como é que você poderia usar num texto igual a esse que eu pedi, sobre falando do Matrix, né? E o próprio mito da caverna, obviamente você vai desenvolver isso depois, né? Eu coloquei essa expressão, é ótima para a redação, né? De forma análoga, quer dizer, fazendo um paralelo, uma analogia, pode-se pensar que, da mesma forma como no filme Matrix são usados telefones como transporte entre o mundo real e o fictício, hoje, os celulares, né? Faltou essa aí, os celulares funcionam como principal ferramenta entre a realidade e as redes sociais, onde pessoas projetam figurações de si numa vida imaginária, assim como Platão teorizou em seu famoso mito da caverna. Cara, se você colocar isso aí numa redação, já era. Seu corretor vai olhar e falar, nossa, cara, que massa. O seu corretor vai pensar assim, essa pessoa deve ser muito legal, velho, porque ela curte Matrix e ela consegue fazer esses paralelos, ela usou conectivo e falou do Platão, cara, que doido. O que será que ela quer dizer com isso? Vou acabar de ler. Aí o cara vai acabar de ler seu texto, não é nem para corrigir mais, ele quer saber o que ele vai falar. Ele tá te achando legal pra caramba. Né? Por isso que eu sempre falo que você tem que fisgar o seu corretor, né? Seu texto tem que ser gostoso de ler. Então, quer dizer, ali você vai usar dois repertórios, que é o Matrix, relacionando com o mito da caverna, e aí você explica depois, né, o que é o mito e faz esse paralelo com a contemporaneidade nas redes sociais e explica aí, juntando com o Matrix, cara, já era. Né? Você vai tirar uma nota excelente. Se você não tiver erro de português, igual eu tive um ali, né? Faltou o S, na verdade, se ficar só em dois, você ainda tira 1000 do mesmo jeito. Né? Então tem que ter esse tipo de sacada, né? Gostaram do parágrafo aí? O que vocês acharam? Dá para usar? E não fica nessa, ai, mas eu não consigo, você não sei o quê. Nada a ver, cara, lógico que consegue. Né? A gente está treinando para isso, né? Para melhorar. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui mais para trás, que eu fiquei. Oi, Igor. Opa!
Só um pequeno comentário aí te atrapalhando, cara, mas veja só a relação que Matrix tem com administração, gestão de pessoas, gestão da realidade, foco. Veja, com a tecnologia nem se fala, né? Porque a tecnologia que proporcionou também o desenvolvimento deste filme, tanto a sequência dele, e quantas outras tecnologias de produção de filme, de edição de filme, de vídeos e tudo mais, com os efeitos especiais, foram projetados a partir desse filme, com diversos outros filmes. Os Vingadores que vieram depois, né, os heróis que foram colocados pouco a pouco da Marvel, porque eu sou um fanzaço da Marvel. Eu não gosto da DC, mas eu gosto da Marvel demais. Que isso, o Batman Cavaleiro das Trevas é genial, cara. Não, Batman, Ark Knight, Cavaleiro das Trevas. O Coringa, pelo amor de Deus, top demais. Né? O cara enlouqueceu por causa disso também, né? Também. E morreu depois. Porque ele entrou no papel realmente. Assim, mas da DC, e fazendo uma comparação com a Marvel, tirando Batman, porque o Batman vem desde 1992 ou 93, se não me engano, que eu fui no cinema pela primeira vez com o meu tio, que eu assisti o primeiro Batman, né? Com o Michael Keaton como ator, né? Foi fantástico. Mas aí o que eu queria dizer, assim, a relação que ele tem com diversos contextos, administração, com história, com tecnologia, né? com outras disciplinas que tem também, porque te leva a pensar de uma forma metafórica, né? Fazendo uma relação com o que você vive hoje. Então, o Lucas colocou aí, esse filme é atual? Totalmente atual. Acho que ele é o que nós vivemos hoje. Eu diria, até eu usaria outra palavra, assim, eu não usaria a palavra atual. Eu diria que esse é um filme atemporal, né? Como toda grande obra de arte, né? Ele é um filme que ele transcende as barreiras do tempo e do espaço. Quer dizer, independente do lugar, né? Igual você lê uma obra de Shakespeare, né? Hoje, ela é totalmente pertinente, né? Justamente porque a sua profundidade estética, ela transcende aquelas questões. Ela não é um filme ou um livro ou uma obra datada, né? Ela é totalmente fora da curva, literalmente, né? Da curva temporal, no caso. Né? É muito bem observado. E se a gente for pensar até nos cursos técnicos, né? A parte mecânica do filme é muito doida, né? Das máquinas, né? Eles ficam dentro do, inclusive, Nabucodonosor, né? O nome, acho que é isso mesmo, o nome da nave deles. É uma estação de um rei bíblico, né? Se eu não me engano, do Velho Testamento. Vocês podem conferir aí, existe esse tipo de referência. A informática é a base de tudo, né? Se você for pegar a empresa que o Neil trabalhava, é cheio desse tipo de referência, né? Mostra no prédio, ela chama Metacortex, né? Quer dizer, meta, igual metafísico, né? O que está além, né? E córtex no cérebro, né? Quer dizer, o que está além do representável, né? É o que está além do cerebral, né? Isso é super interessante. Um outro negócio interessante é que o protagonista, que é o Neil, o próprio nome Neil quer dizer novo em inglês, mas também é um anagrama do que ele que é o escolhido, né? Que é o The One, né? Então, o anagrama é quando você troca as letras de lugar, né? E o cara que é o antagonista, né? Que é o Judas, vamos falar assim, se a gente pegar essa analogia bíblica do Neil como Messias, né? E o Cypher seria o Judas, o cara que trai o antagonista. A Cypher, ela tem uma raiz, né, etimológica do zero, né? Então, o cara como o principal e o seu antagonista são as letras 1 e 0, que não é nada além do que o pessoal da informática pode até falar melhor do que eu aí, se vocês quiserem falar aí no microfone o que é o código binário, né? O Matheus falou também que fez aí estava estudando o sistema da informação, não era isso, Matheus? E o código binário, né, é o que sustenta aí a própria internet, a computação
como um todo. O que é código binário aí? Quem que pode me explicar aí, para quem não sabe? Zero mais zero igual a 1. Isso aí. Enfim, várias referências. E a Trinity, né, é o nome aí da... inclusive, o apartamento que o Neo morava é o apartamento 101, né, 101. E a primeira cena onde aparece a Trinity é o 303, né? É cheio de coisinha, né? E a Trinity, né, é o número 3, a Santíssima Trindade, né? Uma série de referências, né? Muito bem, a Priscila falou que é uma grande questão filosófica, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que tem na porta do oráculo, que é um personagem super interessante, né? Lá atrás, a Priscila também falou aí que a Matrix abre diversas interpretações, né? Desde crenças limitantes até questionamentos sobre a nossa consciência coletiva e o desenvolvimento da inteligência artificial. Isso é outra questão super legal para a gente discutir sobre uma... Eu não sou muito religioso, né? E eu acredito muito no fim da humanidade, assim, né? Um dia. Assim, eu acho que isso aí é uma questão que vai rolar, né? Não tem jeito. A não ser que a gente fizer alguma coisa muito absurda. E eu tenho comigo que, se não for um meteoro, alguma coisa assim, que eu acho que talvez a gente consiga até evitar futuramente, eu tenho comigo que a humanidade vai acabar por meio da inteligência artificial. Acho que é muito tipo Matrix mesmo. Uma série que eu sou apaixonado, tá no meu top 5 de série da vida, é o Westworld. Quem gostou do Matrix, além do Black Mirror, assista a série Westworld. É muito legal. Eu não vou dar spoiler, porque é igual Matrix, assim, você tem que ver, cara. Assim, e aí depois você conversa comigo. Assistam. E tem a ver com essa questão de inteligência artificial. A possibilidade de fazer coisas inimagináveis. Tudo está ligado ao nível de crenças limitantes. Isso aí tem até a ver com o que o Matheus falou também, relacionado ao foco, né, e tal. Quer dizer, o cara... Galera, a gente vai passar um pouquinho aí do meio-dia, mas a gente não demora muito não, beleza? Caso vocês tiverem... Vocês não tem mais nada, tem almoço só agora, né? Pode dar uma estendida aí até meio-dia e meia, no máximo? Me dá um ok, vocês podem ficar um pouquinho mais aí. E aí é legal porque muito do que quando o Neo se transforma no escolhido, né, ele decifra meio que a Matrix e dá a ideia de que ele pode fazer qualquer coisa, porque ele entende, né, que aquilo ali é tudo uma representação, né? Tipo aquela frase, e não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Foi tipo isso. No caso, ele sabia e mesmo assim ele fez, né? Maria Moura falou: achei muito legal a sacada que eles fizeram com o mito da caverna e como isso está presente hoje. E nas redes sociais mostramos somente o que seria da nossa sombra, o que queremos que as pessoas vejam como se fosse a Matrix. Muito bem, você falou aí, eu já mandei embaixo aí o mito da caverna. Para quem não conhece, né, acho que vocês sabem, mas basicamente o mito da caverna era como uma analogia que a vida daquele grupo de pessoas, eles estavam presos olhando para uma parede, e aí, na medida em que eles ficavam na parede, tinha uma fogueira dentro da caverna, e eles viram tudo que passava atrás deles, eles viram a projeção nas sombras. Isso, né, na República, Platão, quem quiser ler, ele vai fazer esse paralelo aí com o mundo das ideias, né, que eles chamam. Né? Mas e aí esse pessoal só via a sombra, e o mundo era aquilo ali, porque se você só vê aquilo, o mundo passa a ser aquilo. Se você só ficar na rede social o dia inteiro e não sair para viver a vida, você vai achar que as coisas são igual no Instagram, né? Que aquela galera famosa é todo mundo daquele jeito mesmo, que aqueles blogueiros e blogueiras que são super felizes, ninguém tem problema, todo mundo é lindo, e os filtros, né, são permanentes, né? E aí um deles consegue se desacorrentar, né? E aí quando ele se desacorrenta, ele vai andando, e aí ele sai da caverna, cara. E aí que ele sai, fica cego, ele não consegue ver, né? Porque aí ele vê, né, a luz da fogueira já deixa ele tonto, e aí quando ele fica cego, e aí ele demora muito para voltar, e aí ele não consegue enxergar direito, por quê? Porque é a luz do sol, né?
E a luz do sol é a grande dificuldade, né? Que é a dificuldade de sair da zona de conforto. Repara, é a dificuldade de sair daquele lugar que você está acostumado aí, que você está sempre nele, né? E a tarefa de quem consegue quebrar essas correntes das representações e tentar olhar as coisas como elas são realmente é justamente de sair da zona de conforto, né? E aí, na medida em que ele percebe, né, que tudo que ele via eram sombras, né, as árvores as pessoas e os animais e tudo mais, ele tem a ideia messiânica de voltar e falar para os seus companheiros que eles estavam acorrentados. E é óbvio, né? Ele é legal e tal. E o que os companheiros deles fazem? Riem na cara dele. Por quê? Porque a pessoa, quando ela chega com uma grande novidade, o que as pessoas vão fazer? Elas vão negar aquele discurso dela. Por quê? Porque aquele discurso é perigoso na medida em que ela impulsiona justamente a sair dessa zona de conforto. Como o próprio nome já diz, né? Sair da zona de conforto não é confortável, né? E aí isso tem várias implicações do ponto de vista das subjetividades aí, e uma série de paralelos que nós podemos fazer com o filme, com a vida no geral, né? E aí o Lucas falou aí os temas atuais, acho que eu te respondi, né? Eu usaria o termo atemporal, inclusive. A Priscila falou aí que eu reparei que quando o Neo vai ao oráculo, a gente tinha falado. O Mateus aí colocou o filho e o sucessor do rei da Babilônia que libertou os caldeus. E uma inscrição eles chamavam de favorito e foi o mais poderoso rei da Babilônia. E ele também tem uma parte lá na mitologia bíblica que ele tem um sonho que ele não consegue interpretar, né? E aí eu vou encerrar aí minha fala para tentar ouvir mais um pouquinho. Que o Neo também começa meio com um sonho, e aí o computador fala knock knock Neo. E aí ele faz um outro paralelo, né? Inclusive aquela tatuagem da primeira moça que aparece, que era o Follow the White Rabbit. E o Follow the White Rabbit era nada mais nada menos que um paralelo, uma outra analogia com uma das ficções, das grandes ficções aí do mundo ocidental, que é Alice no País das Maravilhas, né? E que também tem a ver com uma queda aí de um mundo e se entendendo um mundo muito mais amplo do que aquele que você acredita inicialmente, né? Que é muito interessante também, né? Da Alice dos Países Maravilhosos. Matheus falou, o oráculo são os youtubers, quem sabe, né? Albert, eu posso citar aquele trecho também que eles falam que o corpo não sobrevive sem a mente quando eles morrem na Matrix, para falar sobre traumas, problemas psicológicos que muitas pessoas não levam a sério, como a depressão, não faz muito sentido. Eu acredito que o tema mais pertinente para se falar sobre esse filme tem a... Tá me ouvindo? Cara, eu apertei alguma coisa, eu tô com o mouse aqui agora eu arrumei um mouse sem fio aqui, e aí eu apertei alguma coisa e saiu, não foi nem que caiu, não. Foi mal. Ou tinha alguma coisa no chat aí escrito depois do que eu li por último? Ô, Augusto, manda seu comentário de novo aí que eu tava comentando, e se tiver alguma coisa para baixo aí também, só pra gente ter foi mal aí, que foi culpa minha, mano. Manda os comentários aí, só pra gente terminar. Então, acho que tem mais a ver com tecnologia, mas dá também. Assim, mas aí, por exemplo, temas como a gente vai escrever sobre, né, depressão, suicídio, saúde mental, eu acho que tem outros repertórios que tem mais a ver. Você sempre tem que se perguntar quando você vai escrever repertório na redação é o seguinte: o assunto o repertório que eu quero colocar, ele tem a ver realmente com o tema, ou será que eu estou forçando só porque eu conheço e eu quero colocar na redação? Então, tome esse cuidado. Se tiver alguma coisa que seja mais relacionada, eu recomendo que você coloque coisas mais relacionadas.
Mas tem a ver? Com certeza tem a ver. Essa questão aí da importância da questão mental subjetiva em relação ao corpo. O corpo não sobrevive sem a mente, de boa. Mas o filme não é um filme sobre depressão, sobre suicídio, como seria o To The Bone, né, que é um filme que eu adoro, O Mínimo para Viver, que tem na Netflix, né, como o Third Reason Why, que tem umas coisas legais, mas outras nem tanto. Enfim, tem outras obras aí que dá pra gente discutir bem esse assunto também. Tem mais comentários aí para baixo do Albert, galera? Manda de novo aí, por favor. Copia o comentário aí e cola de novo aí, Cassandra, por favor. O Helder falou aí, muito bacana pensar também sobre a situação dos que estão presos na Matrix. Geralmente as pessoas que estão presas em alguma falsa realidade não se enxergam como prisioneiros. Isso é bacana em assuntos que envolvem algum tipo de alienação. Com certeza. Tendo tempo que a gente vai escrever aí, as redes sociais, cara, são uma das grandes alienações, né, do nosso mundo, e eu falo por todos nós, até por mim mesmo, o tempo que a gente gasta, e esse tempo que a gente gasta nas redes sociais e tudo mais, até que ponto isso serve pra gente para alguma coisa? Seja de entretenimento, seja relacionado ao próprio algum tipo de aquisição de intelecto, ou para que serve isso? A gente fica mais feliz, ou às vezes a gente fica até mais triste, né? Quer dizer, a alienação tem a ver com isso, né? Mas muito bom o paralelo aí, essa ideia da falsa realidade, e também tem a ver com o lance do mito da caverna, né, do Platão e tal. A Cassandra falou sobre um livro que eu adoro, de um cara chamado Aldous Huxley, que é, inclusive, um trecho do poema do Shakespeare, que é o Brave New World, em português é o Admirável Mundo Novo. E ela fala aí que ele retrata muito sobre isso, né, porque existe um mundo novo onde a realidade é totalmente distópica e perfeita para que lá vive a realidade que é totalmente abominável para os que vivem no mundo distópico. Muito bem, é um ótimo filme, uma ótima referência, um ótimo livro. Assim como, né, você tem algumas distopias que eu adoro, assim, Admirável Mundo Novo, 1984, e o próprio Matrix, que é uma distopia também, está entre elas. Distopia, galera, são narrativas muito boas para se escrever na redação. Por quê? Porque as distopias geralmente elas refletem o que o mundo poderá ser se os problemas fossem agravados do que existem hoje, né? Então, eles sempre são boas referências, né? E também juvenis aí, como os Jogos Vorazes, né? O Hunger Games, entre vários outros, né? Então, é isso. Eu perguntei se podia adiantar mais uns 10 minutinhos aquela hora. Pode? Vocês estão com pressa? Estão com fome? Não sei se a gente está atrasando aí muito para vocês. Fala aí, Matheus. Quer falar? Beleza. Então, mas não vou demorar. Não. Falar rapidinho, Igor? Claro. Então, eu tinha até colocado um livro aí, porque o Nabucodonosor, né, o rei muito amado, né, foi um dos principais reis da Babilônia. E a Babilônia surgiu justamente como uma referência em terras promissoras, né? E saiu um livro, né, um tempo atrás, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que relata que pessoas, né, viam nele como prosperidade, viam ele como uma pessoa próspera, mas não sabiam como que ele era tão próspero. E ele falava uma coisa: guarde sempre 10% dos seus rendimentos, que você, a cada 9 anos, vai duplicar o seu patrimônio. Eu falo isso muito para os meus alunos dentro de administração, quando eu vou falar sobre investimento, né? E não é só assim, poxa, professor, mas você está pensando em investimento aqui, nós temos só 18 anos, mas comece agora mesmo, né? Você está investindo para a sua vida. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que ele tem os ensinamentos voltados para economia doméstica, né? Seria finanças pessoais. E que seria muito bom para vocês lerem, porque hoje, no nosso mundo, a gente segue tendências.
A gente não é criador de tendências. Geralmente, não criamos tendências. Em sua maioria, claro. Né? Um percentual muito pequeno que cria as tendências. Então, essas tendências são colocadas como uma coisa chamada dentro da administração e investimento, como comportamento de manada. Admirável Gado Novo aí, inclusive, ele faz essa referência ao comportamento de manada. O que é o comportamento de manada? Onde um vai, todo mundo vai atrás. Admirável Gado Novo é o quê mesmo? Admirável Gado Novo? Que faz uma referência, uma alusão ao comportamento de manada. Então, mas eu falei porque tem o Admirável Mundo Novo, né, que é o do Aldous Huxley, e Admirável Gado Novo Isso. É uma música do Zé Ramalho, não é isso? Exatamente. É justamente falando sobre essa tendência. Muito bom. De você sempre seguir os outros, né, e não criar o seu método próprio. E se você está seguindo os outros, poxa, o que você poderia modificar? Porque o mundo, ele não é feito... A inovação, ela vem disso. Não é fazer mais do que se já faz, do comum. E sim criar tendências, desenvolver um novo, fazer alguma coisa nova para não seguir um comportamento de manada. Porque esse é o comportamento das bolsas de valores. Quando um investidor começa a vender seus dividendos, vender suas ações, todo mundo começa a vender atrás porque acha que tem alguma coisa. Então, é uma tendência bacana. Ler esse livro, chama O Homem Mais Rico da Babilônia, para finanças pessoais, é excelente. Excelente. E eu gosto muito de um livro que se chama Adapte-se ou Morra. Ele é um livrinho, não é de leitura linear, né? Não é uma história e tudo mais, mas são frases de empreendedores que tinham a visão e construíram frases fantásticas. Por exemplo, ontem eu comentei na nossa reunião, né, Igor? Se você se acha insignificante para causar impacto, tente ir dormir com um mosquito no quarto. É só isso aí. Obrigado! Valeu, Matheus. Muito bom, cara. Olha que paralelos interessantes aí que a gente, cara, né, dá para estender aí para várias possibilidades de reflexão, né? Realmente não dá para a gente mesurar o ponto que é essa grande analogia, que eu acho que um pouco que o Matheus falou tem a ver com o lance da zona de conforto, né? Isso dá para a gente levar, cara, para qualquer coisa, né? Para qualquer profissão, para qualquer postura diante da vida, tanto de sair da zona de conforto, né? E aí já finalizando, quer dizer, caso o Morpheus estivesse à sua frente e te oferecesse a pílula azul e a pílula vermelha, né? Qual pílula você ia tomar? Né? A pílula do Cypher, né? Que ele queria, né? Que é a pílula da alienação, a pílula de permanecer na Matrix, ou você tomaria realmente a pílula do conhecimento, né? A pílula do new, né? Do novo, olha que paralelo, né? A pílula do mundo verdadeiro. E o conhecimento e a verdade, ele é doloroso, né? Como o Matheus coloca, né? Você quer a verdade ou você quer ser feliz, né? Quando a gente percebe as coisas como elas são do ponto de vista social, do ponto de vista íntimo, do ponto de vista intersubjetivo, né? Quer dizer, as coisas não são fáceis, né? Mas a gente não precisa desistir, né? Mas aí também a gente não precisa fechar os olhos e viver num mundo de fantasias como se nada disso existisse, né? Isso é uma questão interessante. É uma coisa que eu queria destacar também e que é feito com maestria aí no Matrix, em relação à jornada do herói. Quem já ouviu falar aí dessa jornada do herói? Que é uma técnica narrativa que tem, inclusive, no Senhor dos Anéis, que a gente falou, né? Que tem em grandes histórias, aí, desde a Ilíada, né, na Grécia Antiga, até o Harry Potter. Vocês estão vendo minha tela aí? Que basicamente, né, é um herói que está no mundo comum, né, e aí ele recebe um chamado a sair daquela zona de conforto, e aí o primeiro movimento dele é não querer, né, e aí aparece um mentor, né, algum tipo de ajuda, e aí ele começa aquela travessia, né, aquele caminho, e aí ele se depara com
inimigos, com aliados, e aí ele começa a ter problemas, né? E aí ele se aproxima de um lugar onde ele vai ter que provar o seu valor realmente, né? E a partir disso, ele vai ter o seu grande dificuldade, seu grande antagonista, sua grande provação, né? E a partir de que se ultrapasse essa grande provação, ele vai ter a sua recompensa, né? O seu ganho, e depois ainda ele vai ter que retornar, né? Ele vai ter que voltar depois de conseguir chegar onde ele chegou, né? E esse caminho de volta pode ser a morte, pode ser a derrota, pode ser um desânimo, né? Mas mesmo assim ele se levanta novamente, né? Ele se ressuscita, né? Isso aí até a questão bíblica, aí você pode colocar nesse paralelo, né? E aí ele retorna com o que eles chamam ali de elixir, mas que é com a grande recompensa aí em relação àquela realidade inicial, né? Mas aí ele retorna, obviamente, modificado e após passar por todas essas provações, né? Isso é uma fórmula, obviamente, mas que ela tem várias histórias que existem esse tipo de jornada. Eu queria que vocês tentem prestar atenção, né, nas coisas que vocês veem aí a respeito disso. Além dessa teoria do mito da caverna que eu falei, galera, da jornada do herói, são várias questões aí que eu poderia destacar, como o próprio Baudrillard, né, o livro Simulação e Simulacro, né, onde ele fala muito sobre o que, na verdade, o que a gente percebe não é a realidade, né? O que a gente percebe é apenas uma supra-interpretação do que poderia ser o real, e aí nós damos apenas signos, né? Apenas significados, e esses signos são o que nós tratamos como real, mas o real não é aquilo, né? O real é justamente aquilo que escapa, né? E é um autor muito interessante para a gente falar sobre essas questões. Galera, eu queria saber se tem mais alguma questão que vocês ficaram em dúvida. Alguém quer destacar algum ponto que não foi falado? Alguém que quer falar no microfone, quer escrever um texto aí? Ou, por enquanto, está de boa? Gostaram da discussão? Mais uma vez, agradecer ao Matheus aí. Não sei se o Matheus quer comentar mais alguma coisa nos nossos finalmente. E aí? O Lucas falou aí sobre o filme do Homem-Aranha, né? Muito bom. E que tem, né? Vários filmes de super-herói têm essa jornada do herói, é muito clara, né? É muito utilizado. Só que o jeito que o Matrix colocou isso foi de uma forma extremamente inovadora, criativa, etc, né? É muito bacana. E aí, galera? Mais alguma questão? Me responde no chat aí, por favor. Ou já podemos encerrar. Gostaram do filme? Gostaram da discussão? Oi, Igor. Oi. Meus parabéns aí pela condução dessa aula fantástica. Diversas analogias que a gente faz, né, com relação à vida atual, né? Como bem você disse, Matrix é transcendental. Essa é a palavra. Eu cheguei a ficar arrepiado com a aula aqui, cara. Muito bom mesmo, muito bom. Muito obrigado por poder me chamar aí para participar desse contexto, dessa aula. Fantástico, fantástico. Muito obrigado. Pô, agradeço aí, o Matheus. Agradeço os alunos aí, cara. Eu acho que, né, cada visão muito legal. E, pô, principalmente essa participação aí, que seja a primeira de muitas parcerias aí, que você volta sempre aí para os nossos debates. O Irian colocou que achou muito legal no filme a parte que o cara explicou que se ele morresse no Matrix, morria fora dele, né? Voltando a essa questão da relação entre a mente e o corpo, né? Isso eu acho que é realmente interessantíssimo. Galera, vocês estão me vendo aí? Deixa eu mostrar uma última coisa para vocês, então, para encerrar. Sim ou não? Agora sim? Então, vocês responderam aí agora que vocês estão me vendo, né? Mas eu queria que vocês pensassem melhor sobre essa pergunta que eu fiz agora, né? O que vocês estão vendo aí na tela sou eu mesmo? Ou é uma representação de mim?
Pois é, né? O que essa câmera está captando, né, em cima dos impulsos aí, dos raios luminosos, né, que refletem aí um corpo material, né, e que são interpretados, né, pelo seu globo ocular. Se você fosse cego, você estaria me ouvindo agora, né? E aí? O que seria o Igor dentro da sua capacidade cognitiva de significar o mundo se você não tivesse a visão? Repare. E quando vocês falam que vocês estão me vendo aí na tela, o que é esse eu, né? O que é esse você, né? Ou eu sou o meu corpo aparecendo, ou eu sou as coisas que eu falo, ou eu sou as minhas ideias, ou eu sou alguma coisa que está no interior, né? E que se manifesta fisicamente, se manifesta sonoramente. O que vocês estão ouvindo, né? Que são apenas tremulações aí, né? De ondas sonoras que também são captadas por um sistema aí do microfone do computador e que passa isso para a internet, que é reproduzido aí nos celulares, nos computadores de vocês e que são interpretados, mas são apenas ruídos, né? If I'm speaking in English, I'm talking other things that some of you will understand and others no. Y si yo hablo en español ahora, algunos más podrán comprender, pero son palabras de la misma forma. Do you understand what I'm saying? Que os nossos impulsos sonoros são interpretados a partir de signos, quer dizer, junção de significantes, que são matéria, e significados, que são sentidos. E a gente só interpreta o mundo quando a gente junta essas duas coisas em sistemas de linguagem específicos, né? E a partir disso a gente se pergunta, né, quem nós somos, quem é o outro, como é que nós estamos sendo representados aí nisso que a gente chama de realidade. Através da linguagem, através da língua, através da imagem, né, e de todos os nossos sistemas de representações, né, que estão no olhar, que está no ouvir, que está no falar, que está na nossa língua portuguesa, ora em inglês ou em espanhol. E eu termino aí essa fala de hoje aí com um convite à reflexão, né? Como diz o Fernando Pessoa, acho que sair da caixinha um pouquinho, como diz o Platão aí no Mito da Caverna. O Fernando Pessoa fala que eu me sinto como uma criança que, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Eu me sinto a cada momento nascido para a eterna novidade do mundo. Né? E eu acho que a poesia, a literatura, o cinema, a arte, ela tem muito essa possibilidade. Não de nos revelar o verdadeiro, que talvez o verdadeiro seja inalcançável, mas por nos dar lampejos, né, do que pode ser, né, do que é, do que foi, do que será, e que nós tenhamos sempre essa capacidade, como diz o Pessoa, de nos deslumbrar, como se uma criança reparasse que nascera deveras, né, que nós nunca percamos essa capacidade de nos deslumbrar, né, e de tentar olhar para fora da Matrix, para fora da caverna, para fora da alienação, para fora das redes sociais, e não percamos a capacidade aí de nos deslumbrar como a eterna novidade do mundo. Né? Eu acho que isso é uma coisa que não pode ser perdida do ponto de vista crítico e do ponto de vista sentimental e afetivo. Né? Eu acho que essa questão é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Por isso que a gente sempre tem que procurar narrativas que nos levem aí para outros lugares. Beleza, galera? Então, alguma questão mais? Por hoje é só. O Breu veio aqui dar tchau para vocês.
Galera, valeu. Muito obrigado. Teve bom demais. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente já volta ao horário normal aí, à tarde, beleza? 2 horas. E é nóis. Qualquer coisa me chama aí. Valeu. Bom final de semana e bom retorno aos estudos aí para todos nós.